Às vezes, basta um presente pequeno para transformar o silêncio em rumor, e o carinho em história. Naquela manhã fria de Seul, quando o outono ainda sussurrava nas folhas e o vento tocava os vidros das janelas, uma imagem simples começou a percorrer a internet coreana como um raio de ternura. Song Kang, de casaco cinza e sorriso tímido, segurando um pequeno panda de pelúcia. Nada mais, nada menos. Apenas ele e o panda. Mas, de algum modo, aquela foto parecia carregar algo além da maciez do brinquedo. Parecia conter um segredo. No início, os fãs acharam que era apenas um acessório, talvez uma lembrança das gravações, ou um presente comum. Mas poucos dias depois, a coincidência quebrou o encanto da normalidade. Uma foto da casa de Kim Yo-jung surgiu nas redes. No canto de um sofá branco, pousava o mesmo panda. O mesmo olhar adormecido, a mesma costura delicada na orelha esquerda. Era impossível não notar. E, de repente, o país inteiro começou a se perguntar: seria apenas um brinquedo? Ou uma declaração silenciosa de amor? As redes sociais explodiram. Fãs compararam imagens, ampliaram picheus, analisaram cada sombra, cada fio de pelúcia. Alguém comentou: pode ser o mesmo panda, mas as costuras não mentem. Isso é um presente dele. Outro respondeu: foi o jeito mais doce de dizer penso em você sem precisar falar. A Coreia, acostumada aos segredos do showbiz, encontrou em um simples brinquedo um enigma encantador. O reencontro entre Song Kang e Kim Yo-jung não era recente. Eles haviam se conhecido nas filmagens de Mi Demon, o drama que conquistou corações e transformou os dois em um dos pares mais comentados da televisão coreana. No set, ele era um demônio que aprendeu a amar. Ela, a humana que o fez lembrar do que é sentir. E fora das câmeras, havia algo na maneira como se olhavam, como se o roteiro tivesse se tornado real. Durante as pausas, as conversas sussurradas, sorrisos discretos, tudo parecia parte de uma história que ultrapassava os limites da ficção. Um membro da equipe chegou a dizer em uma entrevista: mesmo quando as câmeras paravam, os olhares continuavam a falar. Panda, de repente, virou símbolo. Na cultura coreana, ursos de pelúcia não são apenas brinquedos, são pequenos guardiões de afeto. Um presente assim carrega um significado especial, é como dizer lembre-se de mim em forma de abraço. Song Kang, em uma entrevista recente, confessou: gosto de dar presentes suaves, que possam aquecer o coração. Foi o suficiente para incendiar ainda mais as suspeitas. Para os fãs, o panda deixou de ser uma coincidência e se tornou um sinal. Enquanto isso, Kim Yo-jung permanecia em silêncio. Nenhuma confirmação, nenhuma negação. Apenas o panda ali, quieto, aparecendo nas fotos dela, em livros e registros espontâneos. Às vezes perto do sofá. Às vezes na prateleira. Sempre presente. Quanto mais ela fingia não perceber, mais os fãs acreditavam que aquele silêncio era, na verdade, a resposta mais doce. Um comentário viral resumiu perfeitamente: ela não diz nada, mas o panda fala por ela. A imprensa tentou decifrar. As revistas de entretenimento publicaram teorias. Os programas de variedades lançaram perguntas disfarçadas. Mas nada parecia abalar o mistério. Song Kang continuava sorrindo de maneira calma. O Jung continuava postando fotos com flores, cafés e raios de sol. Mas, de vez em quando, o pequeno panda aparecia de novo, como uma sombra carinhosa entre as linhas de suas vidas. Há quem diga que o amor verdadeiro não precisa ser dito, que ele se revela nos gestos mais simples, num olhar demorado, num presente inesperado, num panda esquecido no sofá. E talvez seja por isso que essa história tenha tocado tanta gente. Porque no meio de uma indústria cheia de brilho e filtros, aquele ursinho representava algo puro. Para alguns, era apenas fofoca. Para outros, era o início de uma lenda moderna, um conto coreano sobre dois corações tímidos tentando se reconhecer em meio ao ruído. E assim, o rumor cresceu como um sopro suave. Entre fotos, hashtags e suspiros. E é mesmo apenas um brinquedo? Perguntavam. Ou um presente que carrega um pedaço de quem o deu? Em meio às luzes de Seul, entre o frio das manhãs e o calor das telas,
história começou a tomar forma. Não tinha confirmações nem promessas. Apenas um panda. Apenas dois olhares e um silêncio cheio de significados. Talvez, no fim das contas, o amor deles, se realmente existir, não precise ser gritado. Talvez baste o som suave do tecido roçando nas mãos, o calor discreto de um presente compartilhado, e a lembrança de que, mesmo nas histórias mais improváveis, o destino gosta de brincar com os detalhes. Entre os flashes e os rumores, o real e o imaginado, resta a doçura de um gesto. E talvez, apenas talvez, o que exista entre Song Kang e Kyo Jung seja exatamente isso traço. Um amor que floresce em silêncio. Disfarçado em um panda sorridente. O panda continuava ali, silencioso, sorridente, imóvel. Mas, de algum modo, parecia respirar o mesmo ar que unia Song Kang e Kyo Jung. Quando a primeira parte da história se espalhou pela Coreia, ninguém imaginava que um simples brinquedo poderia despertar tantas emoções. As redes se dividiram entre risadas, suspiros e dúvidas. De um lado, havia quem acreditasse firmemente que aquele panda era a prova de um amor nascente. Do outro, quem tentava se manter racional, lembrando que a coincidência ainda podia existir. Mas, como em toda a história coreana que começa com um gesto tímido, o destino parecia ter outros planos. Eles estão juntos, formam o casal perfeito. Escreveu uma fã em um fórum. É impossível ver o sorriso da Yoo Jung e não pensar no olhar do Song Kang, comentou outra. Já os mais cautelosos pediam calma, podem ser apenas amigos. O público exagera, mas ninguém conseguia negar, o mistério era doce demais para ser ignorado. A cada novo detalhe revelado, a internet suspirava como quem acompanha um romance em tempo real. Com o passar dos dias, outros sinais começaram a surgir, como pétalas sendo deixadas discretamente pelo caminho. No mesmo dia, ambos postaram fotos segurando copos de café decorados com pequenas figuras de pandas. As imagens pareciam tiradas em lugares diferentes, mas o enquadramento, a iluminação, até o tom do café, tudo era surpreendentemente parecido. Coincidência? Talvez. Mas, para os fãs, era mais uma linha do roteiro que o universo escrevia para os dois. Em uma transmissão ao vivo, o Jung apareceu usando um moletom bege. Meses antes, Song Kang havia sido fotografado usando a mesma peça enquanto segurava o panda. Os fãs mais atentos sobrepuseram as imagens, analisaram detalhes com o entusiasmo de quem decifra um segredo, concluíram, eles compartilham mais do que roupas, compartilham sentimentos. E então veio o vídeo de bastidores. Nele, Song Kang, entre risadas, Yoo Jung por um apelido carinhoso. O tom da voz dele é suave, quase protetor. Ela, envergonhada, esconde o rosto nas mãos. O momento dura poucos segundos, mas o suficiente para incendiar o coração dos fãs. Foi nesse instante que a ficção virou realidade, escreveu um colunista. E talvez ele tivesse razão. Cada gesto, cada olhar, cada detalhe começou a ser reinterpretado. No sorriso dela, viam ternura. No jeito dele, cuidado. Era como se o próprio drama Midemon tivesse atravessado a tela e encontrado vida fora dos estúdios. A química deles é real demais para ser apenas atuação, diziam os comentários mais apaixonados. E, de fato, havia algo naqueles dois que ultrapassava o simples brilho das câmeras, uma naturalidade rara, como se amar fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas o que realmente fascinava o público não era a confirmação, e sim o silêncio. Nenhum dos dois falou sobre o assunto, nenhum gesto de negação, nenhuma explicação apressada. Apenas uma paz serena, como se tivessem decidido que o amor, quando verdadeiro, não precisa de defesa. E talvez, na linguagem das estrelas coreanas, silêncio seja um modo mais puro de dizer sim. Esse silêncio começou a ganhar novas interpretações. Alguns diziam que era respeito mútuo, outros acreditavam ser proteção. Mas havia também quem visse nisso poesia, o amor deles existindo no intervalo entre o que é dito e o que é sentido. Em uma sociedade onde tudo se compartilha, onde até o mais íntimo vira manchete, e há algo quase sagrado na escolha de calar. O panda, por sua vez,
tornava-se cada vez mais simbólico. Mais do que um brinquedo, ele se transformou em um elo invisível, uma ponte entre dois corações que talvez ainda temessem se expor, mas já haviam se encontrado. Era como se aquele pequeno objeto carregasse a promessa de algo maior, mesmo longe. Lembre-se de mim. E então, o rumor ganhou o mundo. Revistas internacionais começaram a noticiar o caso com títulos delicados, comparando o casal a protagonistas de um romance moderno. O presente fofo que derreteu a Coreia, dizia uma manchete brasileira. Entre o amor e o mistério, Song Kang e Kyo Jung escrevem o próprio drama, afirmava outra, em Paris. Enquanto os jornalistas tentavam explicar o inexplicável, os fãs apenas sorriam. Eles já sabiam, certos amores não precisam de provas. A cada nova aparição pública, o público observava atentamente. Se ela sorria mais, diziam que era por causa dele. Se ele parecia tranquilo, diziam que era porque ela o fazia feliz. As teorias multiplicavam-se, mas nenhuma conseguia capturar completamente o que havia de mais bonito naquela história. A simplicidade não era sobre grandes gestos, declarações públicas ou escândalos. Era sobre um olhar terno e um panda de pelúcia, e, talvez, sobre duas almas que se encontraram no momento certo. Uma entrevista recente, Song Kang foi questionado sobre o que acredita ser o verdadeiro amor. Ele sorriu e respondeu: é quando você não precisa dizer nada, mas a outra pessoa entende. Frase soou comum, mas para quem acompanhava a história, foi quase uma confissão disfarçada. Kyo Jung, por sua vez, postou em suas redes uma frase curta, acompanhada de uma foto de um café quente: certas coisas não precisam ser explicadas, apenas sentidas. E foi assim, entre palavras sutis e gestos pequenos, que o rumor se transformou em conto. Um conto que, mesmo sem confirmação, parecia real demais para ser apenas imaginação. Que o amor, quando verdadeiro, deixa rastros, um sorriso, uma lembrança, um panda esquecido sobre o sofá. Talvez, no fim das contas, o que o mundo vê como fofoca seja apenas a tradução de um sentimento puro, impossível de esconder. Talvez o panda tenha sido apenas um presente, mas os presentes, às vezes, são como promessas em silêncio. Promessas que sobrevivem ao tempo, as manchetes e os olhares curiosos. Se o panda pudesse falar, talvez dissesse algo simples: eles estão bem. Eles se lembram um do outro. E isso bastaria. O frio de Seul e o calor dos corações que torcem por eles. A história de Song Kang e Kyo Jung segue viva, não como escândalo, mas como lembrança de que até os gestos mais pequenos podem conter um universo inteiro de ternura. Talvez nunca saibamos a verdade. Talvez nem precisemos. Porque, enquanto o panda sorrir no canto do sofá, continuará sussurrando em silêncio. E, no fim, é isso que torna essa história tão bonita: a certeza de que o amor, quando existe, não precisa ser revelado. E apenas acontece.